Diletos amigos, saudações a todos. Hoje trazemos para o nosso episódio do Semcast a doutora Cecília, dermatologista pela Clínica Sem. Doutora Cecília, grato pela sua visita aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, sempre uma alegria poder estar aqui, a gente poder participar desse bate-papo e levar muito conhecimento científico para aqueles que nos ouvem e nos veem, né? Sem dúvida. Bom, eu e a doutora Cecília, nós temos a mesma alma mater, formamos na mesma faculdade, né? Verdade. E sabendo um pouco da sua história, conta pra gente como que você veio a fazer dermatologia e veio parar em São Paulo também. Então, bom, eu nasci aqui, mas fui criada em Uberaba, por isso que eu fiz faculdade lá, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, eu ainda fiquei trabalhando em PSF, né? Ganhando uns valores aí pra gente juntar. E depois eu quis fazer dermato e vim fazer pós-graduação em dermato aqui em São Paulo, em 2008. E aqui me fixei. Depois, quando eu terminei, me chamaram para ser preceptora da instituição, dei aula por 12 anos, acabei fazendo outros cursos, pós-graduação em cosmetria também, fiz um fellow durante um mês lá na Espanha, em Cádiz, foi super legal, e acabei ficando. Como eu conhecia já a Alessandra de alguns anos, poucos anos, né? Desde que eu tinha talvez uns 15 anos, aí nos encontramos, ela, você quer trabalhar na SEM? Falei, por que não? Mas a história foi que a doutora Cecília não foi tão fácil para É. ser, não. Tivemos que pagar Um ROI. um royalty muito caro, luvas muito caras para a Muito doutora caro. Cecília. É que na época eu tinha um consultório também, né? Aí com a pandemia, calhou da minha sócia voltar para a cidade dela. E um consultório para mim ia ficar meio complicado. E como a gente já tinha conversado, É. aí é um prazer estar Mas, lá, eu tenho mas amado. nós da SEM estamos muito contentes, muito felizes de você estar participando aí da Eu que nossa equipe. agradeço. Obrigada. Excelente. Mas você também tem uma formação em tricologia também, em específico. Na verdade, como eu dava aula na pós-graduação, eu fiquei responsável pelas aulas de tricologia, né? Hoje no Brasil nós temos cursos de tricologia que podem ser feitos, só que nós não temos tem pós-graduação disso também, mas são sociedades pequenas, elas não Uhum. são reconhecidas efetivamente pela AMB, né? Então, mas o curso de tricologia, eu acabei eu mesma fazendo, porque como eu tinha que coordenar o curso lá, Você criou o eu curso. acabei Muito fazendo bom. eu mesma a tricologia. Bom, setembro a gente comemora não, né? A gente refere como o mês da conscientização da alopécia ou alopecia, né? Areata. Aquilo que a gente está conversando, Uhum. né? Se eu não me engano, a gente falava o certo seria alopecia, mas médico inventa as palavras e aí virou alopécia e alopecia, hoje tudo é aceito, né? Então vamos chamar de alopecia. Não, tanto Vamos faz. combinar. Bom, o que vem a ser alopecia areata? Tanto faz. Então, é uma doença autoimune, né, em que indivíduos predispostos por algum gatilho passa a fazer uma inflamação lá no folículo piloso. E com isso, aquele folículo que estava em anágeno, que é a fase de crescimento, né, ele acaba indo para a fase catágena, que é uma fase intermediária, mais rapidamente. Quase, às vezes, em alguns casos, né, que são rapidamente progressivas, questão de alguns dias, queda de cabelo importante, né? Então, assim, é uma transição abrupta para outra fase, a partir da inflamação que acontece no folículo. E, inclusive, nos casos mais graves, nós podemos também ter acometimento das unhas, levando a deformidades importantes. Tem pessoas que eu já tratei de pacientes que já nem incomodava mais, ele já tinha uma alopecia total e já tinha até se conformado com essa história, mas a gente fazia o tratamento especialmente por causa das unhas.
porque machucava, doía e às vezes Uhum. crescia e, enfim. Mas é uma doença basicamente, então, de inflamação do folículo piloso, é uma doença não cicatricial, significa que um novo fio vai crescer se você tiver estímulo e tirar a inflamação, Uhum. mas que não afeta apenas os cabelos, né? O folículo piloso no couro cabeludo. Pode afetar as sobrancelhas, os cílios e os pelos corporais Mas também. mas na alopecia cai todo o cabelo ou são salteados? Pode cair todo o cabelo? Então, porque a gente tem múltiplas formas de apresentação da Uhum. doença. A gente tem de placa única, Hum. tem o de múltiplas placas, que são essas salteadas, né? Nós temos também a forma ofiásica, que é uma perda dessa região atrás, da região occipital do cabelo, que vem desde aqui das têmporas, e por isso que ganha esse nome, né? Porque lembra um Uhum. ofídio. Tem a forma total, que é quando tem perda somente do cabelo, e tem a universal, que é além de perda do cabelo, Você também hum. sobrancelha, cílios, pelos corporais. Existem ainda algumas que são menos comuns, né, que são atípicas, que vão ser a difusa, ela pode ser rapidamente progressiva, e existe a forma também que é difusa e aguda, mas que geralmente o paciente, depois de 6 meses, até mesmo sem tratamento, consegue recuperar os cabelos. Mas tem componente genético ou não? Tem, tem. A pessoa precisa ser predisposta geneticamente, né? E aí, depois de um gatilho, geralmente esse gatilho, ou ele é por uma infecção viral, Epstein-Barr, hepatite, agora recentemente com Covid, eles podem fazer esse gatilho. Claro que com o Covid, quem teve um Covid grave vai se lembrar, mas às vezes a gente se infecta com Epstein-Barr, ou, né, e nem sabe. Ou teve uma influenza qualquer e talvez não seja, aconteceu alguma coisa, o paciente talvez não se recorda desse fato, né? E o que a gente vê muito é uma relação com o O estresse. estresse. É. O paciente passou, ou ele estressou, ou ele passou por alguma questão de estresse, perdeu um parente, sofreu um acidente, passou por uma cirurgia, e às vezes pode ser o gatilho para poder abrir o quadro da doença, né? E aí, nesse gatilho, o que acontece é que o próprio paciente passa a produzir linfócitos que vão contra o folículo piloso. Se nós nos lembrarmos, o folículo piloso é um dos tecidos que Uhum. tem privilégio imune, que não só o folículo, mas testículos, córnea, câmara anterior do olho, cérebro. Quando você diz privilégio imune, só para esclarecer para nossa audiência, é Então, o privilégio imune é aquele órgão ou tecido que, teoricamente, não é para ter inflamação, hum, né? Nós temos na e o folículo não tem isso? Tem, também faz parte desse grupo de órgãos e tecidos que tem privilégio imune. Então, teoricamente, não era para sofrer inflamação, né? E aí, na membrana de receptores, né, de uma célula, toda célula nucleada tem um receptor de MHC de classe 1, que vai Uhum. fazer essa ligação com linfócitos, né, naturalmente. Nessas células de órgãos e tecidos de privilégio imune, esse MHC de classe 1 ele está internalizado, então não tem como fazer essa apresentação. Como eu disse, por um gatilho, alguma coisa que aconteceu, ele passa a ser expressado na Então, membrana, e esse linfócito se liga e libera algumas citocinas pró-inflamatórias, no caso, interferon gama. assim, eu lembro das aulas, né, era muito relacionada com estresse, né? A pessoa sofreu estresse, perdia parte do cabelo, né? Não me lembro realmente dessa explicação genética tão complexa da alopecia. Que a alopecia areata ela veio sendo descrita, é todo um quadro, né, que inclusive as questões, ao eixo, né, de hipófise, hipotálamo e as suprarrenais que também estão envolvidas, com alteração de liberação dos hormônios corticotrópicos, com liberação de fator de crescimento nervoso, também fazendo parte. E aí por isso que se Hum. explica essa questão do estresse. É que assim, pelo número de patologias que acometem, né, o couro cabeludo,
na verdade, são mais do couro cabeludo, não do folículo. Essa é específica, pelo que eu entendi, do folículo, né? Porque a gente pode ter do folículo, quando a gente pensa em androgenética, também é do Uhum. folículo, areata é do folículo, e tem as alopecias cicatriciais que também são do Hum, folículo. Se a gente for pensar só couro cabeludo, pele, uma dermatite seborreica, isso. ele não faz uma inflamação diretamente no folículo, né? Então, é mais da pele mesmo, do couro cabeludo. Agora, nesses casos, a inflamação é no folículo. E o que determina se ela vai ser cicatricial ou não cicatricial é a altura onde acontece essa inflamação. Hum, Como na areata acontece uma inflamação mais na região do bulbo, que é o terço, que é a região inferior do folículo, que é uma região mutável, que é a região que a gente passa pelos diversos de anágeno para catágeno, telógeno, reentra em anágeno. Então, essa região ela é imutável. Então, é como se o folículo recebesse uma nova carta branca. Não, ó, passou a inflamação, você pode fazer um novo fio. Nas cicatriciais acontece na região superior do folículo, é a região que que não não tem. muda Uhum. exatamente durante o ciclo. Então, nesse caso, nessa inflamação, ele mata o folículo e aí por isso que não cresce um fio novo. Pô, muito interessante. E normalmente está relacionado com quais outras doenças? Então, como toda doença autoimune, elas podem se interligar, né? Então, a alopecia areata, ela pode estar relacionada, especialmente em crianças com dermatite atópica, e mais recentemente foi descrito também um caminho de padrão TH2 com liberação de interleucina 4 e 13 que estão envolvidas na dermatite atópica e por isso que tem essa relação também. Pode estar envolvida com vitiligo, pode estar envolvida especialmente quando são mulheres com tireoidites, com lúpus, com deficiência de vitamina D. Então tem uma série e além de tudo, né, as alterações psiquiátricas, a ansiedade, depressão, que também podem estar Uhum. envolvidas nesse processo. Bom, e quando que a pessoa, assim, ela deve sim, se eu a meu conselho é sempre que apresentar qualquer coisa, procure o Vai. dermatologista, não fique esperando não. Mas clinicamente, como que faz como que o médico começa a desconfiar que ela tem esse tipo de alopecia? Eh, Ela vai ver, né, uma placa, nem que seja uma placa. Ou quando ela não vê, isso já aconteceu algumas vezes, de paciente que tem muito cabelo, vai no cabeleireiro. E na hora que tá cortando o cabelo ou tá pintando, o cabeleireiro avisa, fala: "Olha, tem uma falha aqui no seu cabelo". Como nessa doença às vezes, de placa única, em torno de metade dos pacientes vão repilar com ou sem apesar do médico, Uhum. às vezes ela já até teve um outro evento que ela nem se deu conta. Esse pode nem ser o primeiro evento dela. É uma doença que atinge quase 2% da população mundial, mas nem todos esses 2% às vezes teve noção de que teve uma alopecia areata. Mas lógico, viu uma placa, nós vamos fazer tratamento para isso. E eu sempre gosto, não é um consenso, mas fazer uma pesquisa dessas doenças associadas é sempre interessante. Então, se o paciente, porque como o pico é em torno da terceira e quarta décadas de vida, então eu acho sempre interessante pesquisar tireoidite. Ah, mas é homem. Uhum. Já vi tireoidite em homens também, claro. Não, mas é criança. Também já diagnosticamos tireoidite em É, não, criança. câncer de mama também tem homem. Já Exatamente, também que tem homem, exato. Então, assim, sempre eu gosto de fazer essa investigação com as tireoidites, né? Gosto de fazer a investigação da vitamina D, porque a gente sabe que talvez tenha uma relação com as doenças autoimunes, não exclusivamente com a areata. E hoje a gente tem uma deficiência de vitamina D, então fazer a reposição se assim for necessário. E fazer o tratamento, né. Importante também é fazer saber se esse paciente tem uma outra doença autoimune. Há alguns anos eu tratava uma paciente na fototerapia, lá na pós-graduação, que ela abriu o quadro, a primeira doença autoimune que ela teve foi só miastenia graves, que ela abriu um quadro de miastenia graves, aí depois ela abriu um quadro do vitiligo, um vitiligo uhum. extenso, né, tireoidite. E por último, que foi o mais fácil de tratar nela, Foi que foi a alopecia. areata, que ela abriu 2 plaquinhas que eu infiltrei e os cabelos cresceram. Então tem às vezes a gente precisa, a areata pode ser abertura, assim, de uma primeira doença autoimune que ela pode ter outras associadas.
E assim, o tratamento para alopecia areata, né, no caso. Sim, Uhum. vai depender da extensão e da fase que esse paciente se encontra. Se ele tem menos de 50% do couro cabeludo acometido, placa única, é adulto ou é adolescente que já entende, a gente acaba indo primeiro é infiltração por corticoide mesmo. É tópico ou infiltrado mesmo? O ideal, a resposta com infiltrado é melhor do que o tópico, porque você coloca a medicação Uhum. diretamente na derme, né, um pouco mais para baixo do que quando você passa só o corticoide, você tem toda uma epiderme para absorver e chegar, né, até a derme. Mas pode ser feito com tópico, porque criança, por exemplo, você não vai conseguir infiltrar. E já aconteceu de ter adulto com medo de agulha. Não quer, não quero infiltrar. Tudo bem, vai passar corticoide, também é uma opção. Mas a infiltração com corticoide ela é mais efetiva. Mas para casos pequenos, né, casos mais É, menos simples. de 50% de couro cabeludo Pô, mas acometido. 50% é muito, É não é muito, não? né? Assim, E imagina, tem assim, uma percepção que eu tenho, Sim, né, claro, imagina, né, se você tiver uma metade metade de ter uma que cabeça infiltrar, tanto é que tem consensos outros, esse, que eu te trago é consenso da academia americana, brasileira, dos 50%, mas eu concordo com você. A japonesa, por exemplo, fala em 25 até 25% do couro cabeludo acometido, você faz essa infiltração. Eu vou muito assim, né, de pesar riscos, benefícios, porque a gente também sabe das questões de um corticoide sistêmico. uhum. Mas se o paciente tem ali em torno mesmo desses 25%, é tolerante, eu acho que a infiltração é um bom caminho para isso, porque, apesar de ser chato tomar várias picadas no couro cabeludo, a resposta é boa e, a gente tem menos efeitos colaterais dos corticoides quando eles são locais, assim, né. Hã, então esse é um primeiro tratamento. O detalhe é que você, com o corticoide infiltrado, você não previne outras placas, porque às vezes você está tratando Aparece do uma outro placa lado, aqui, pode aparecer outra aqui, né. por tratar-se de uma doença autoimune, né. Por se tratar o paciente ele está na fase inflamatória dele, então você pode ser que tenha que tratar outra área também. Então ele não previne o surgimento de outras placas. Em casos em que o paciente tem esse quadro rapidamente progressivo, Uhum. dele chegar, você passa a mão no couro cabeludo e os cabelos vêm na mão, Então, diversos, aí sim o corticoide sistêmico vai muito bem, porque você precisa conter esse quadro. assim, não é incomum, né, antes da gente prosseguir na conversa sobre o tratamento, a queixa do doente fala assim: "Ah, os cabelos estão vindo", né. Fala: "Ah, tô perdendo muito cabelo, eu passo o pente, eu perco muito cabelo". Aí a gente tem que diferenciar de um Então, eflúvio telógeno, né, que é um pouco diferente, porque assim, a alopecia areata, você vai acabar identificando em algum lugar talvez uma uma área área que sem cabelos, né, pelada. Antigamente ela era chamada de lapelada, né, completamente sem cabelos. Se a gente pode ir para um outro polo, que aí nós vamos entrar numa situação, numa linha muito tênue, uhum. da alopecia areata incógnita, que não ganha esse nome não é à toa, porque inclusive a literatura é muito confusa sobre ela. E é uma alopecia mais relacionada a mulheres. Eu tinha até dito que o processo inflamatório é de fio anágeno, né? Nesse caso, aparentemente, é uma inflamação mais de fios entelógeno, que é essa fase de quiescência do folículo, e que fazer o diagnóstico dessa doença e É de um uma eflúvio realmente é bastante difícil. Alguns dados dermatoscópicos, quando a gente usa o dermatoscópio, fazer uma tricoscopia, podem nos sugerir mais ou outro, mas ainda assim com alguma dificuldade. Mas neste caso, pensando numa alopecia clássica, né, que o paciente ou já teve, às vezes começou com uma placa pequenininha e que de repente você estava tratando, mas ele acaba evoluindo para um quadro mais grave, generalizado, que você passa a mão e arranca. Ou quando você pega o tricoscópio e ele tem os achados clínicos que são sugestivos para isso, né? Enfim, ponto de exclamação, os pontos pretos, pontos amarelos, e que você olha, você consegue fazer essa diferenciação com o eflúvio telógeno. Porque o eflúvio não vai ter nada disso, desse processo inflamatório, diretamente, uhum. né? De evidência, assim. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico com a tricoscopia, inclusive sem precisar de fazer biópsia. E aí, nesses casos rapidamente progressivos, aí o corticoide se faz necessário.
porque é para conter, para você parar a sangria, Uhum. né? Para E o aí, processo inflamatório agudo, isso, né? A fase aguda da... para que ele interrompa esse quadro de perda de fios. Então, aí a gente entra com corticoide oral. E em alguns casos, algumas literaturas trazem até a pulsoterapia. Fazer metilprednisolona, vai para o hospital, faz hospital dia para tentar conter um quadro Uhum. como esse, né? Nos quadros que não são tão agudos, já a pessoa perdeu o cabelo, já tem mais de 6 meses, mas está ali, parou de perder, mas também não está Não crescendo, tá, não está indo não para tá frente, recapilando, não está gostei recapilando, dessa palavra. repilando, né? Repilando. Repilando, ele não está Repilando. repilando. O que acontece? Aí a gente pode fazer mini pulsos de corticoide, que aí só são 2 dias da semana, efeitos colaterais bem menores do que o corticoide em dose plena. Nós podemos fazer imunossupressores, como o Uhum. metotrexate, como a ciclosporina. E também podemos fazer a imunoterapia tópica, que a gente faz com difenciprone. Ele é um sensibilizador universal. Então, você passa no couro cabeludo, o paciente tem que ter é como se a gente provocasse uma dermatite de contato nele, Uhum. que é para aquele linfócito que estava lá no folículo ser enganado e passe a inflamar, na verdade, com o contato do difenciprone. Então, você troca o O alvo alvo do do linfócito, linfócito. exatamente. Tem em torno aí, claro que os quadros mais graves, total, universal, você fazer uma repilação completa é realmente fazer arte, né? Mas existe. Então, mas algum grau aceitável de repilação, e isso a gente diz mais de 50% de repilação, acontece em torno de 50 e poucos por cento nesses pacientes, né? Alguma repilação vai acontecer na maior parte deles. Chato só é o paciente ter que aguentar o prurido, que às vezes Hum, acontece. No caso de desaparecimento, assim, talvez assim, do estresse, ele pode voltar normalmente com ou sem ou apesar do... Pode. Tem esses casos de alopecia difusa e total, que são rapidamente progressivas, que ela é chamada de tem um subtipo de self-healing. Então, que a pessoa, ela mesma Uhum. se cura. Entre aspas, né? Porque é uma doença autoimune, mas em torno de 6 meses da doença, sem você fazer absolutamente nada, o próprio paciente faz crescimento de cabelo sozinho, sem você intervir. Não é a maior parte, lógico, né? Mas existe. As de placa comum, né? Uma placa única ou poucas multiplacas, o paciente em torno de 50% se repila. Então, como eu disse, às vezes ela descobre um evento porque ela foi no cabeleireiro e o cabeleireiro contou para ela. Pode nem ser o primeiro evento. Uhum. Porque já aconteceu de, às vezes, avaliar algum paciente, que você tá lá vendo e fala assim, mas por que só essa área aqui tá com um cabelo mais curto? Uhum. Provavelmente ela teve e Ela ela repilou teve sozinha. sozinho. Hum. E assim, e no caso de drogas mais recentes, né, para tratamento? Isso. Porque Porque, assim, assim, isso, se não me falha a memória, desde a época do século passado é com corticoide mesmo é o que se tratava. carro-chefe, né? Aí, dermatologia é aquele negócio, né? Corticóide, Não sabe que tem, mas te cortei. A gente brinca nisso, né? A dermatologia, assim como a reumato, são as duas especialidades abusa, que mais utilizam, sim. né, da corticoterapia. Vamos ver aí, talvez 2015, 2016, eu não me recordo com exatidão. A gente começou a ter, né, alguns trabalhos com essas moléculas novas, especialmente inibidores da JAK, e que foram incorporadas aos guidelines em 2018, 2019, em algumas sociedades. Então, mostrando que o papel-chave que tem essa bom, explicando mais ou Uhum, menos, isso, né? só para... Quando a gente tem receptores de membranas que se ligam às interleucinas, que são essas citocinas pró-inflamatórias que todos nós produzimos todos os dias, afinal de contas, a gente entra em contato com vírus, bactérias, fungos, etc. E aí, nessas pessoas que têm uma predisposição, quando essas interleucinas se ligam, elas precisam fazer uma sinalização para o núcleo para produzir uma resposta.
Então, o JAK é essa molécula que está no receptor e que vai fazer, depois com o STAT, que é uma outra que está no citoplasma, elas vão fazer uma sinalização para o núcleo, para que o núcleo produza uma outra citocina de resposta. Então, esses inibidores da JAK vão fazer assim, aquela citocina, que é, no caso aqui, por exemplo, o interferon gama, vai se ligar lá no receptor dele, na membrana de uma célula do folículo piloso. E aí, na hora que ele for tentar fazer a sinalização, quando você tem uma inibição, você não faz essa sinalização para o núcleo. Então, você bloqueia nesse Essa ponto. ação da... Isso. E aí, a gente tem hoje o tratamento com o tofacitinib, tem com o ruxolitinib e com o baricitinib. O baricitinib ele foi recentemente aprovado pelo FDA para estar em bula para tratamento de alopecia areata. Nós, no Brasil, temos os 3 medicamentos, mas em nenhum deles nós temos ele não é Uma oficial, indicação, não tudo é label, off-label, é né? tudo off-label, exatamente. Não está ainda na nossa bula o tratamento. O baricitinib, ele veio aprovado aqui no Brasil para tratamento de dermatite atópica, mas foi ele que foi aprovado para tratamento dos casos graves de COVID, porque para diminuir esse processo inflamatório, né? Então, mas ele já foi aprovado nos Estados Unidos em bula para tratamento de alopecia areata. A gente espera que a Anvisa em breve também faça isso. Normalmente segue-se muito esse padrão, né? Feito Sim, a Agência Reguladora Europeia também não aprovou ainda, mas também segue esse curso de aprovação. Então, a ideia é fazer esse bloqueio dessas moléculas, e aí que parece ser o ponto-chave. Inclusive, esses inibidores da JAK vêm sendo tratados nas mais diversas doenças. Como são moléculas pequenas, elas entram mais facilmente na célula. Então, parece que esse bloqueio é até melhor, aparentemente, do que até os próprios biológicos, são moléculas grandes. Então, nós estamos nesse... É estranho que o que você falou, né, com relação a inibir esse processo inflamatório, durante a pandemia a gente não ouviu falar muito dessas medicações. Ouvimos de outras, mas não dessas, né? É que assim, essas medicações, elas, especialmente o baricitinib, Uhum. ele veio agora mais para o final, né? A gente teve o inibidor de interleucina 6, que é um imunobiológico, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui agora. Ele foi utilizado para tratamento dos casos mais graves de COVID, Uhum. porque para diminuir aquele processo inflamatório que é o que matava, né? Sim. Que trazia as comorbidades e tudo mais. Então, esse foi utilizado, e aí depois vieram os estudos com os inibidores de JAK. E aí, o baricitinib foi aprovado como tal para tratamento nesses casos de moderados a graves, em processos, né, inflamatórios importantes. E Bom, aí, eles vêm com as suas mais diversas maneiras. Por exemplo, o tofacitinib, no Brasil, em bula, ele está para tratamento de artrite reumatoide. O ruxolitinib, ele vem para tratamento das mielodisplasias. Então, eles vêm com essa de bula com essas indicações. mas em breve com certeza vai incluir aí. Sim, é bem possível que seja. Aparentemente, a inibição de JAK1 e 2, que é o que tanto o ruxolitinib quanto o baricitinib fazem, parecem ser melhores nesse tratamento. Assim, tratamento parece, né? Mas não que, por exemplo, o tofacitinib, que inibe 1 e 3, não tem o seu valor. Então, todos eles aparentemente têm alguma resposta positiva e interessante. Bom, com relação à etiologia, eu acho que é multifatorial. Perfeito. E tratamentos coadjuvantes? Quando o paciente está já em crescimento dos cabelos, né? A gente pode usar o minoxidil, que ajuda a manter esse fio em fase anágena. Alguns têm uma máquina para tratamento com Excimer laser, que é um tipo de UVB no comprimento de 308 nanômetros. Assim como ele é utilizado para tratamento de pequenas placas de psoríase e de vitiligo, também pode ser usado, né, no couro cabeludo para ajudar mas assim, no crescimento, mas são dados muito limitados, é mais uma tentativa, às vezes, do que você não conseguiu com outras terapias. Enfim, até crioterapia
também já foi utilizado com esse propósito, mas aí são dados muito pequenos na literatura. Quase anedóticos, né? Vamos assim dizer. E aí é mais essa questão, relatos de caso, de uso, né? O minoxidil até acaba usando bastante, especialmente agora, depois do advento do minoxidil oral, para ajudar o fio a se manter na fase anágena, mas não que ele seja o principal tratamento, né? Nesse processo todo. Bom, acredito que psicoterapia também. É fundamental. Porque a gente viu que um dos gatilhos é o estresse, né? A não ser que realmente não se encontre esse processo. Às vezes a gente tem crianças que não sofreram nada que seja assim, nossa, aquela criança sofreu um estresse. Tem crianças que abrem um quadro provavelmente por causa de uma infecção viral. Ela é predisposta geneticamente, teve uma infecção viral e abriu a doença, né? Nesses casos, ok, mas a grande maioria a gente vê que tem um estresse. Não só às vezes pode ter sido causador, de repente foi até uma infecção viral, mas o estresse que vem depois da doença, né? A ansiedade, será que eu vou ficar completamente sem cabelo? Especialmente mulher, né? Então, eu imagino realmente, assim, falar assim, nossa, será que eu vou perder? É algo assim que gera, não é autocessante, não vou me preocupar que logo o cabelo vai crescer. Eu acho que... Exatamente, porque assim, pode ser que essa pessoa tenha pequenas placas, vai lá fazer uma infiltração, fica bem, obrigada e tá tudo certo. Mas ela vai ter sempre a dúvida: será que vai abrir um novo quadro? Será que eu vou ter de novo uma placa como essa? Será que eu vou evoluir para ficar completamente sem cabelo, sem sobrancelha? Eu acho que o mais difícil, assim, porque na pior das hipóteses, você tentou tudo, foi, né, não foi possível crescer cabelo, o que já aconteceu algumas vezes, por exemplo, paciente que você faz muitos cursos de corticoide, pacientes jovens, né, e começam a abrir quadro de diabetes, de hipertensão, ela começa a ter efeitos colaterais não por causa da doença, por causa da medicação. Você entra com metotrexate para ajudar a conter, começa a ter alterações hepáticas, você tem que suspender. Então, assim, a medicação começa a fazer... Com esse advento agora, talvez, dos inibidores da JAK, a gente diminua esses efeitos colaterais, apesar deles terem os seus efeitos também, né? Nós estamos engatinhando nessa questão dos inibidores da JAK porque são medicações muito, muito recentes que nós estamos lidando, então nós não temos ainda uma evolução de médio e longo prazo deles, mas aparentemente com menos efeitos colaterais do que um corticoide de longo prazo. O outro parênteses que eu ia fazer é que essas drogas são muito caras. Sim. São drogas que ficam em torno aí de 5 mil reais, dependendo de uma, 30 mil reais, dependendo da outra, por mês. Mas isso é custeado pelo Sistema Único? Só se você entrar com processo administrativo. Você tem que entrar com processo administrativo, seja no SUS, você pode prescrever, tem convênios que às vezes pegam e já dão a medicação. Mais uma vez, assim, muitas vezes um convênio vai olhar para isso e falar assim, mas é só uma alopecia, a pessoa não vai morrer disso. Entre aspas, não sei. Essa pessoa pode desenvolver uma depressão e acabar cometendo um suicídio, alguma coisa, a partir da depressão que abriu por causa da alopecia, né? Então, muitas vezes a gente encontra esses barrados. Vários. Eu entrei para um paciente no SUS. Até então, o baricitinib ele já tinha chegado ao Brasil, não tinha essa orientação do FDA. E o que a gente tinha no consenso da SBD é com o uso do tofacitinib e do ruxolitinib, que é isso que a gente tem hoje no nosso consenso, que, se eu não me engano, ele é de 2019. Então, eu pedi o tofacitinib porque ele é menos caro do que o outro. E vários juízes indeferindo o processo. Não sei porque, foi talvez um juiz assim, de um empático, nós conseguimos para esse paciente no SUS, se ele está tomando. Mas não é talvez agora ele passe por uma questão de jurisprudência, né? A partir até... de você ter tido um aceite, né? Exato. De tratamento. O advogado dele até me passou o número do processo, porque para os próximos, se precisar, você tem até um número para poder te facilitar nisso, né? Mas, mais uma vez, eles vão julgar que a pessoa não corre risco de vida. Então vai arrastando, mas você tem que pedir por um processo administrativo. De um modo geral,
eles têm sido aceitos, apesar de toda essa questão. É o mesmo que dizer assim, mas vitiligo é só uma doença estética. Mas e a cabeça da pessoa? A nossa Constituição diz que todos nós temos direito ao bem-estar. Sim, Saúde sem também dúvida. consiste em bem-estar, e não diretamente a morte. Não, sem dúvida. Mas assim, em casos que você tem lá essa alopecia há vários anos, né? Existe Uhum. risco do doente não recuperar mais. Especialmente aqueles que já são casos mais graves, né? Total, universal. A alfiásica, muitas vezes fica esse resíduo aqui. É que o cabelo daqui de cima muitas vezes tampa, né? Às vezes o paciente, você acha que ele veio pelo melasma, ele faz só assim, eu vim por isso Tem aqui, a né? falha completa, né? E aí você olha aqui atrás. Mas nesses casos, né, do total universal que são mais graves, especialmente depois de 10 anos, A chance de é muito baixa de depilação. repilação. Apesar de que, mas é uma doença que ela é não cicatricial, então teoricamente você pode ter crescimento de novos fios. Mas é que um folículo piloso, depois que ele não é estimulado mais para crescimento de fios, porque o processo inflamatório ali é constante, ele é substituído por tratos fibrosos. Então, ele acaba que o folículo é entupido por E ele não colágeno. consegue. Aí um novo fio não consegue sair mais, né? Aí, nesses casos, o que acaba acontecendo é de usar próteses, especialmente mulheres, né? Os homens até acabam se assumindo, né? Eu acho que ele passa a máquina no resto, né? Igual a Mas você maioria nem das. precisa, porque como fica completamente, ele às vezes nasce um fiozinho muito fininho que passa até despercebido ao olho geral. Mas é isso, aí nesses casos, as mulheres acabam usando prótese capilar, acabam fazendo micropigmentação de sobrancelha. O mais Tatuagens, né? é. E aí, agora o mais difícil são os cílios, quando você perde, porque mesmo você falar assim, vou colar um cílio artificial, você precisa dos seus aqui para poder fazer a junção deles, né? Então, às vezes, na questão dos cílios, a gente acaba passando batido, mas o resto é possível ser feito, né? Minimizar. Bom, quer deixar uma mensagem para a nossa audiência com relação a isso? Bom, eu acho que o mais importante nessa história é o que eu acabei de dizer, de não subjugar a doença, de não dizer que ela é só uma doença de couro cabeludo, a pessoa não vai morrer por causa disso. Ela não vai diretamente realmente morrer por causa disso, mas ela tem um quadro de estresse, de tristeza, de especialmente alterações psiquiátricas que decorrem da doença. E isso pode ser um dos motivos, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente sempre ter a empatia, o carinho, o respeito e o abraço para quem tem alopecia areata, especialmente aqueles que têm os quadros mais graves. E é isso, eu Bom, acho. na dúvida, procure o dermatologista. Sem Tem um dúvida. Vamos diagnóstico. fazer tratamentos precoces, né? Tentar identificar se tem outros gatilhos, porque daí isso também facilita, Uhum. né? O tratamento e até uma recuperação dos fios quando é possível, né? Cecília, muito grato pela sua presença. Bem-vinda à senha. Claro, você está há mais tempo, mas agora Aqui que está vindo no Semcast. Então, aqui no Semcast é a primeira vez. Então, mas a primeira de muitas, tenho certeza disso. Com certeza, eu que agradeço a presença, o convite, e vamos discorrendo sobre outras doenças, com certeza. Bom, agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos.